Olá! A inflação de alimentos em 2024 foi de 8%, bem maior do que a inflação geral, de 4,83%. Também é desigual o impacto que ela tem a depender da faixa de renda da família. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a alta dos alimentos tem um peso 2 vezes maior sobre as famílias mais pobres em relação às mais ricas. Com mais dinheiro, você pode adaptar suas compras. Sem dinheiro, a solução é cortar alimentos do cardápio, resultando em piora da qualidade de vida. O governo federal já declarou que diminuir o preço dos alimentos é uma tarefa central no momento. Aqui na Câmara, essa discussão também preocupa os parlamentares e o Câmara Debate vai conversar sobre o problema com os deputados João Daniel, do PT de Sergipe, e Reinaldo Stefanes Júnior, do PSD do Paraná. Deputados, muito obrigado por terem vindo ao nosso programa. Os especialistas têm sido unânimes em falar que é um problema que é difícil de combater imediatamente, que é uma resolução só de médio prazo. O Copom, nesse último boletim, falou que a gente ainda vai sofrer uma inflação inercial, né? Daquela inflação que a gente que os preços vão recebendo na expectativa de ter mais inflação. Quer dizer, tem alguma coisa que a gente possa fazer imediatamente para diminuir a inflação dos alimentos, deputado Reinaldo? Olha, primeiro, acho que uma deflação nos preços dos alimentos, nesse momento, é impossível. Mesmo você tendo uma safra recorde, você hoje tem uns juros muito altos para plantar. O plano safra, esse ano deve ter uns juros altíssimos. Muita coisa foi lastreada em dólar também, o que gera um custo muito grande nos insumos da agricultura. E, além disso, o rombo fiscal que o Brasil tem, de 2 trilhões. 2 trilhões é um absurdo, sendo que a arrecadação do país aumentou. A carga tributária dos brasileiros chega a mais de 40% do PIB. E você, mesmo assim, gastou mal, não fez nenhuma obra de infraestrutura importante, você não fez nada que realmente diga, olha, eu melhorei a vida dos brasileiros. E com isso, você não vai ter uma perspectiva de diminuição de preço dos alimentos. Ao contrário, a picanha que o Lula disse que ia dar para os brasileiros está mais de R$70 o quilo. Você veja o diesel, que é algo importantíssimo. Esta semana ele vai estar R$6,20, subiu 22 centavos. E isso vai impactar em aumento dos custos, transporte, isso vai para todas as áreas da agricultura. Ou seja, você vai aumentar ainda mais o custo dos alimentos no Brasil. A gasolina a R$7, o arroz a mais de 30, café, tudo caríssimo. Então, você não tem perspectiva de melhorar o preço dos alimentos no Brasil, infelizmente. Teríamos que aumentar muito a produção, tínhamos que ter cortes de despesas, o arcabouço fiscal foi fraquíssimo. Na verdade, não houve despesa nenhuma, ao contrário, quiseram cortar o benefício de prestação continuada para diminuir custos. Umas coisas horrorosas. Então, eu acredito muito que, infelizmente, o Brasil caminha para um aumento dos preços dos alimentos, para uma inflação mais alta, com os juros mais altos do mundo, só perde para a Turquia, e a tendência é piorar, ao contrário. Deputado João Daniel, o senhor acha que tem alguma coisa que possa se fazer imediatamente para diminuir os preços dos alimentos? Olha, queria saudar o programa e o deputado Reinaldo e a todos. Existem várias questões, mas nós temos uma compreensão que a questão dos alimentos é uma questão estratégica para um país, diz respeito à soberania. Portanto, é preciso um projeto de Estado para cuidar da produção com financiamento, se necessário, subsidiado, garantia de preço mínimo, formação de estoque e poder ter um planejamento de curto, médio prazo. Nós tivemos durante o governo Bolsonaro até 58% de inflação nos alimentos. Nós tivemos totalmente destruída a cadeia produtiva da agricultura familiar que produz alimentos. O governo do presidente Lula retoma, mas nós enfrentamos vários problemas. Nós temos um problema que ocorreu, que são várias questões climáticas e outras questões que diz respeito à questão internacional, né? Você tem um café que aumentou. Por que aumentou o café? Há um mercado de países que querem comprar o café. O dólar, mesmo apesar de estar
numa média dos últimos anos, mas ele é mais compensador ao produtor brasileiro vender para a exportação do que vender para o mercado interno. Então, o que acontece? Isso somente política de Estado. O governo está tomando iniciativa no arroz, isso é muito importante. Criação do programa Arroz da Gente, mas a gente precisa colocar os bancos e a Conab num grande programa para garantir que a agricultura familiar que produz alimentos para o mercado brasileiro tenha apoio de assistência técnica, de financiamento, de formação de estoque para garantir. Porque há um incentivo desde o governo Fernando Henrique Cardoso, sem limite para a exportação das commodities. Então se produz para se exportar, ganha-se dinheiro, o grande agronegócio, e a nossa população brasileira paga caro com o preço dos alimentos. Agora, o senhor estava falando da agricultura familiar. A agricultura familiar responde por 70% da produção de alimentos no Brasil. Existe uma política de apoio? Existe uma política de apoio do governo do presidente Lula. Recriou o MDA, está reestruturando, mas isso não é uma coisa que resolve rapidamente, uma coisa de médio e longo prazo. Nós precisamos de financiamento com juros baixos, nós precisamos retomar a Conab com formação de estoque, nós precisamos criar programas que garantam preço mínimo. No último Plano Safra, o presidente Lula disse, nós precisamos chegar a um ponto de que garanta-se que o produtor rural, o agricultor familiar que vai produzir batata, tomate, arroz, ele tenha o preço mínimo garantido. Quem tem que garantir esse preço mínimo? É o Estado. Nós precisamos formar estoque para que nós não chegamos no momento onde o preço dos alimentos fica alto. E tem outra coisa também importante, né? No governo anterior de Bolsonaro, 20% da população passava fome. Nós hoje estamos chegando a menos de 6% de desemprego. Há também uma economia funcionando, onde as pessoas passaram a comprar e comer mais. Isso é uma questão real. Agora, o preço dos alimentos estão caros? Estão. É preciso mudar, e eu acredito que o ministro Paulo Teixeira, o ministro Fávaro e o governo do presidente Lula, junto com o Congresso Nacional, podem ter medidas concretas. Várias iniciativas já existem para que a gente possa chegar a uma estabilidade de preços. Deputado Reinhold, o senhor citou a questão dos juros, né? O produtor rural, em geral, ele faz um financiamento para fazer a sua produção. O senhor acha que é possível criar uma política uma política pública que beneficie o produtor de alimentos e que possa subsidiar ou, enfim, dar uma outra solução? Porque os juros vão, inclusive, subir, né? Olha, primeiro uma correção. A agricultura familiar não representa 5% da produção do Brasil, muito menos 40%. Não, da produção de alimentos. Não, de alimentos, não representa 5%. 5%. E no Paraná não representa talvez nem isso. Mas, de qualquer maneira, a questão também do 6% de desemprego é uma manipulação de informações. Para você estar no Bolsa Família, que tem 25% dos brasileiros, você tem que dizer ali, eu estou desempregado. Aí eu recebo o Bolsa Família. Então você tem 25 milhões de pessoas que são desempregadas que recebem Bolsa Família. Você tem mais 6 que estão desempregadas e que não recebem Bolsa Família. E você tem mais 6 que são consideradas desempregadas, mas que pararam de procurar, então eles não contam, porque eles agora se acomodaram. Então você tem 25% dos brasileiros desempregados recebendo Bolsa Família. Mais 6% estão desempregados que não recebem Bolsa Família e estão procurando emprego. E outros 6% estão desempregados e que desistiram de procurar. A somatória disto, nós estamos falando de 12 mais 25, 37% da população brasileira. É um absurdo. E eu dizer que é 6%. E, na realidade, a questão dos alimentos do Brasil é muito séria. Nós temos que... A agricultura é o nosso carro-chefe. Nós somos o celeiro do mundo hoje, o maior produtor de alimentos do mundo. Estamos em qualquer país do mundo exportando e temos que fomentar isso. E a questão não é de você exportar que dá problema para alimento no Brasil. Não é isso que faz com que o preço seja caro. Não é você poder ter um mercado de carne para o produtor rural brasileiro, você poder exportar soja, você exportar o feijão, o arroz, que vai fazer isso aqui. A questão do preço do Brasil é porque falta infraestrutura, quando sai da casa do agricultor,
para o mercado, a questão é que ele tem com juros altos para plantar, a questão é que a quebra e o seguro não está acontecendo. O Rio Grande do Sul vai passar pela terceira estiagem fora a enchente que teve. E isso dá problema. E falta aí uma política do governo federal de apoio à agricultura. Isso sim é que está faltando. Fora o rombo que nós temos muito grande, fiscal e de gastos desnecessários em várias áreas do país, de 2 trilhões de furo, que não ajudaram o brasileiro em nada. E dizer que foi o Bolsonaro, pelo amor de Deus, o Bolsonaro pegou uma guerra, pegou uma pandemia e foi muito bem. Como é que o senhor viu? O senhor citou essa questão da infraestrutura. A produção, quer dizer, o Brasil tem seguidamente as safras cada vez maiores, mas seguidamente também a gente ouve a queixa de que a gente não tem infraestrutura de transporte para essa safra e de armazenamento. Sim, porque Né? a safra O cresce, que o Brasil tem que se investir precisa cada vez. hoje para conseguir armazenar o produto que ele não estrague, porque o cereal que brota você joga fora. Silos, investir em ferrovias, modernizar cada vez mais os nossos portos, aumentar a nossa malha viária também. Essa parte de infraestrutura, que foi tão bem feita pelo Tarcísio e pelo Rogério Marinho no governo Bolsonaro, parou. Esses 2 anos não aconteceu mais nada. Então, essa parte de infraestrutura tem que avançar. Isso faz com que a agricultura avance, isso nos dá recursos na balança externa que vem para o Brasil de volta e isso não inflaciona o preço dos alimentos. Você ter agricultura exportando, ao contrário, gera riqueza para o Brasil. Não é esse o problema dos preços dos alimentos. O problema dos preços dos alimentos é outro. É a questão da logística aqui no Brasil interna, de você botar no mercado a menor custo as coisas. Você ter menos juros, você ter uma melhor estrutura de transporte, você ter menos desperdício. O agricultor, o produtor rural está trabalhando disso. O governo, se botar linhas com talvez juros subsidiados, se realmente fizer uma política de preços mais adequada, ajuda demais. Mas a questão não é de você exportar café que aumenta o preço aqui no Brasil. Deputado João Daniel, o deputado Reinhold falou da questão do aumento dos combustíveis, né? Alguns estados aumentaram o ICMS esse mês sobre os combustíveis. Como é que se resolve essa questão? Porque essa questão é uma coisa que escapa um pouco ao governo federal, é uma decisão estadual, né? Só quando a reforma tributária estiver em vigor a gente consegue resolver essa questão do aumento do ICMS, que pesou sobre o diesel, né? O combustível foi caro e chegou ao absurdo de preço no governo Bolsonaro. No governo Lula está estabilizado. Agora, o Conselho Fazendário, que quer arrecadar mais dos estados, com razão ou não, deu esse aumento que já foi votado em novembro do ano passado e agora resulta num aumento aí dos combustíveis. Mas o governo federal voltou a reinvestir na Petrobras, voltou a reinvestir na infraestrutura. Aliás, o governo Bolsonaro não fez infraestrutura nenhuma. Outra coisa, a turma de Bolsonaro, Reinaldo, eu tenho muito respeito a você, mas vocês têm um costume de negar. Quando se fala de quanto se produz alimento da agricultura familiar, praticamente vocês dizem que não produz. Então, é uma forma de negar. Eles não falam que a Lei Candir, só até agosto do ano passado, foi mais de 115 bilhões que o Brasil deixou de arrecadar, que é subvenção, subsídio para exportação. Por que se ganha dinheiro de exportação? Porque não se paga imposto. O Brasil não arrecada. Quem ganha dinheiro com exportação é 4, 5 grandes empresas do agronegócio. Então, eles estão ricos, são grandes multinacionais. O agricultor que produz, o fazendeiro que produz o soja, o agricultor, deixa 80% de todo o recurso dele na mão de multinacionais, no pacote de sementes, no pacote agrícola que é vendido nesse país. Agora, existe uma ideologia, né, que outra hora é hora para a gente debater agronegócio, esse negócio de exportação, né, porque se criou uma ideologia muito conservadora sobre esse assunto. O Brasil tem 4 milhões de agricultores familiares, poceiros, agricultores indígenas, comunidades tradicionais, riquíssima na culinária brasileira, produtoras de alimentos das mais diversos
deste país. É esses que o governo e o Estado brasileiro precisa montar, ter projetos, ajudar e contribuir. Porque o governo federal nunca se fez tanto para o agronegócio como agora. Quer dizer, o Plano Safra foi mais de 400 bilhões para o grande agronegócio exportador, produtor da monocultura. Então, o Brasil precisa de um grande projeto. Não se constrói projeto em 2 anos. O Brasil passou por Temer e Bolsonaro, foi a tentativa de destruir a soberania nacional, a rede de armazenamento e a política de alimentos desse país. Por isso que nós estamos numa crise ainda grande. E não se resolve em 2025. Isso é um projeto de curto e médio longo prazo. Mas o Brasil pode ter preço mínimo, preço dos alimentos baixo, garantido, e eu acredito, o presidente Lula vai tomar medidas sem mexer no mercado, sem ter que desapropriar isso ou aquilo, medidas que vão garantir que a gente possa ter a cesta básica, além desta isenção proposta pelo governo federal e aprovada pelo Congresso Nacional na reforma tributária, que já vai diminuir o preço dos alimentos, mas ter a garantia que a gente pode ter uma cesta básica, incluindo carne e picanha, com preço mínimo garantido para acesso da população brasileira. Deputado Reynolds, é super importante o papel do agronegócio para as contas brasileiras, né, para a nossa balança fiscal. Mas o senhor falou que não vai aumentar a exportação. Eu acho difícil pedir para com essa guerra fiscal que o presidente Donald Trump está criando com China, abre-se uma grande possibilidade de mercado, de ampliar o mercado. Sim, né? Então, todo ano amplia o mercado. É uma coisa assim, não é uma solução fácil. Não tem um lado quer dizer, Paraná não eu tem acho que empresa, não, é só cooperativismo praticamente. São 2 milhões de agricultores no cooperativismo do Paraná, Cocamar, Coamo, Cevale, Agrária, Integradas. São grandes cooperativas de agricultores que exportam e o lucro vai direto para eles. Não existe grandes empresas. Isso é outra falácia do agronegócio. O senhor não acredita que, por exemplo, os Estados Unidos exportam milho para a China. Não sei como eles vão resolver lá a questão entre eles, mas seria um belíssimo mercado para o produtor brasileiro. Não, mas nós e o senhor acha que isso não pode afetar o mercado interno, o abastecimento interno? Eu não sei eu não estou falando que isso seja bom ou ruim. Não, mas sempre vai ter gente produzindo internamente uma parte para cá. Porque, por uma questão de logística, o cara que já compra, não tem como você pegar toda a produção e mandar para fora. Nunca vai acontecer isso. Sempre vai ter aqui. Isso nunca aconteceu. E não é isso que dá o problema no preço. Isso até pode balizar, mas isso não é o nosso problema. Ao contrário, isso dá mais renda. Se diminui a oferta, a tendência não é subir o preço? Se diminui a oferta. Não, mas se diminui a oferta, a tendência para exportação também aumenta para tudo. O preço, ele acompanha tanto interno quanto externo. Não é esse o nosso problema. O nosso problema hoje é, como eu falei, o custo que nós temos com o dólar, que muita coisa é usada de adubo, vem de fora, ureia, vem de fora e é em dólar. A questão da logística interna, a questão dos juros que ele paga, isso é que faz a maior parte da composição do preço. Não é a quantidade que você exporta de produto, que daí você tira para cá e tem que aumentar o preço. Não, esse não é o problema. Nosso problema maior é o custo mesmo que nós temos de produção e que vai para a prateleira do mercado. Isso é que nós temos que melhorar. Reinaldo, nem nos Estados Unidos, nem na China, nem na Rússia e em nenhum país da Europa, eles fizeram o que vocês fizeram no Brasil durante os 4 anos. Acabar com a formação de estoque. O Brasil, quando o Lula assumiu, não tinha estoque nenhum. Nenhum país do mundo desenvolvido, capitalista ou socialista, ele deixa de ter estoque. Se nós colocarmos o milho sem formar estoque, vai todo para a China, para os Estados Unidos, para fora, porque existe mercado, existe preço
e é mais fácil vender para exportação João, do que vender hoje falta internamente. silo de tanto que tem armazenado. Está faltando local para você guardar, você está tendo que botar o relento. Mas é porque o governo voltou a fazer estoque. O governo federal comprou 1 bilhão em milho. Antes. Então, voltou a fazer estoque. Essas informações hoje, se você ir no estado de Sergipe, na cidade de Itabaiana, tem estoque de milho da Conab. Existe estoque, deputado? Existe estoque, falta local para armazenar. Hoje você tem que botar o relento de tanto que está tendo. E já tinha antes. O nosso problema era que nós não tínhamos nem aonde armazenar tanto. Mas por que os preços sobem? É uma pergunta sincera, assim, de quem é leigo no assunto. O diesel agora vai fazer com que o preço suba. Só isso agora vai impactar em 2, 3, 5% a mais no custo. Só essa brincadeira de aumentar em 0,22 centavos o preço na bomba. Só isso vai fazer. Isso fora toda a questão do dólar de importação de insumos que nós temos que fazer. Tem muita coisa vindo de fora aqui. Isso vai com o preço suma. O governo tem um rombo de 2 trilhões de reais que eu não sei onde ele botou esse dinheiro. Mas esse não sei se foi na Lei Rouanet, se foi deixado pelo governo anterior. Deputado, se tem estoque, o problema... esse estoque não pode ser colocado no mercado para baixar preços? Veja, o milho é uma commodity. Sabe aonde é o preço? O preço é na Bolsa de Valor. Não existe preço no mercado de Brasília. O preço está na Bolsa de Valor. O do soja, do milho, viraram commodities do grande agronegócio internacional que controla o preço. Então, o que acontece? Você virou ter um pacote. É um pacote agrícola caríssimo, um absurdo custo de produção da compra de adubos. Grande parte dos produtos, dos fertilizantes, ainda são importados. Aliás, é importante dizer, o governo Bolsonaro mandou fechar as nossas fábricas de fertilizantes, a exemplo da Fafem Bahia, Fafem Sergipe, porque comprava de fora, foi submisso às empresas internacionais. O Lula volta a repor e quer levar a Petrobras para começar a produzir os fertilizantes, a exemplo, né, do potássio, recuperar a Petrobras como uma produtora de fertilizantes também, para que nós possamos ter soberania. 40% do frango produzido no mundo é brasileiro. Só no Paraná, 6.300 cabeças de frango são abatidas por minuto. E nós exportamos quase tudo. Mas isso não nos abastece o mercado. Ao contrário, faz com que o preço seja mais barato. Pela quantidade que a gente produz de frango, a gente tem preço mais barato. Tilápia. Nós somos um dos maiores produtores do mundo de tilápia. O preço é mais barato por causa disso, que a gente exporta, que a gente produz demais, que a gente tem em grande quantidade, tem tecnologia, está investindo cada vez mais. Então, ao contrário, isso baixa o preço dos alimentos. O produtor produzindo em grande quantidade para exportar, ele faz muito mais em quantidade, baixa o preço, e isso chega mais barato nas pessoas, na vida das pessoas. É ao contrário. Por que esqueci a palavra. Os estoques do governo não entram no mercado para regular o mercado? É isso que eu não entendi, deputado. Olha, nós temos, desde o governo Temer e Bolsonaro, uma destruição da Conab de toda essa estrutura, porque foi dado apoio total à exportação. Então, nós estamos recuperando. O governo federal começou a comprar, criou agora o programa Arroz da Gente, para a gente sair além do Rio Grande do Sul, que produz 70% do arroz nacional, a gente poder entrar em todas as regiões do Brasil que produz. Eu acredito na política que o Edgar Preto, presidente da Conab, o ministro da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Agrário, junto com o presidente Lula agora, trabalham para implementar, buscar em todos os cantos do Brasil. Não existe ainda buscar em todos os cantos estoque do Brasil onde se produz, para incentivar e ter nessas regiões. Essa infraestrutura que fica cara, que o Reynolds fala, é verdade. Se o arroz sair do Rio Grande do Sul para Belém, é muito caro. Agora, nós podemos incentivar que a Amazônia produza arroz. E isso tem que ser um programa financiado, bancado, com assistência técnica, com financiamento por parte do governo federal. E o governo está criando. Na questão do arroz, é de parabenizar o projeto que começa a ser implantado. Bom, esse é um debate que a gente vai fazer ainda, infelizmente, pelos próximos meses, não vai ter o milagre de baixar os preços do...
Eu queria só as considerações finais, por favor, deputado Reinaldo. A exportação é a melhor coisa para o país. Ela gera grande quantidade de alimentos, gera qualidade, gera dinheiro para o agricultor, gera dinheiro para a economia do Brasil como um todo, e isso não aumenta custo no sentido de aumentar preço, ao contrário, diminui. Essa grande exportação, isso faz com que nossa qualidade seja melhor e o preço seja mais barato para os brasileiros também. Deputado João Daniel. Olha, nós acreditamos num país onde primeiro cuida-se o povo. E o povo de um país, ele depende de ter uma boa alimentação, muita cultura, educação. Por isso, nós acreditamos e lutamos para termos a soberania alimentar. Nós somos contra a exportação, nós somos contra importar quando necessário. Agora, nós somos um país rico. A gente precisa, com todo esse solo, água, com toda essa riqueza que nós temos, construir projetos vendo o Brasil em todos os cantos, o seu potencial, para que a gente tenha soberania alimentar diversa. A gente precisa de uma soberania alimentar diversificada. Então, nós acreditamos nisso e, para isso, precisa ter uma grande política de Estado. E o presidente Lula pensa uma política de Estado, onde envolva os municípios, os estados e a União. Eu acredito nisso. Muito obrigada, deputados. Nós conversamos com os deputados Reinaldo Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, e João Daniel, do PT de Sergipe, sobre como combater a inflação de alimentos. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube ou à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.